paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal no YouTube, para honra e glória de nosso Santo Deus e maravilhoso, por essa semana que está se iniciando, por novos planejamentos, para que eu possa estar trazendo novos conteúdos para vocês nesta semana, para honra e glória do nosso Santo Deus maravilhoso e eterno. Amém? Bom, hoje eu vou falar sobre uma atividade de história que a professora deu pra gente na sala de aula na semana passada. É sobre as verbetes. O que é verbetes? Algumas características sobre o racismo, o antissemitismo, o totalitarismo, o espaço virtual, o nazismo, o fascismo, holocaustos, o chefe supremo, a democracia e o genocídio. Bom, sobre esses argumentos, esses 10 argumentos sobre as verbetes, estarei se referindo para vocês hoje. As características, como que isso funciona, através dos conteúdos que nos traz depois disso a Noite dos Cristais, dia 9/11 de 1938, algumas constituições antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então vamos lá começar com o racismo. Naquela época lá, em 1935, por aí, o racismo, ele defendia a suposta superioridade ariana, entre aspas. Aqui ele chamava raça superior, entre aspas, sobre todos os outros povos, como judeus, eslevanos, negros e ciganos. E por isso estabeleceu político de perseguição e mais tarde de extermínio dessas populações. O antissemitismo. O que significa a palavra antissemitismo? Ela declarava que os judeus semitas formaram uma raça inferior, que seria capaz de corromper e destruir a pureza alemã. Assim, estabeleceu a proibição de casamentos entre judeus e entre os seus descendentes e alemães não judeus. Retirou o direito à cidadania dos judeus e restringiu a participação deles, mais funções públicas, como professores e universidades, por exemplo. Isso é chamado de antissemitismo, antes do pretérito futuro. O totalitarismo. O totalitarismo lhe defendia a submissão total do indivíduo à autoridade do Estado, personificado na figura chefe. Isso é chamado de totalitarismo. O espaço virtual. O espaço virtual, ele defendia que o governo alemão tinha o dever de expandir seu território, sua área, o espaço vital, conquistando militarmente outros países. Então, eles tinham os seus espaços virtuais, ele tinha as suas áreas para conquistar outros países, outras áreas constitucionais de poder, de cidadania. O nazismo. O nazismo, ao assumir o governo, Hitler reforçou o poder do partido nazista. Ele controlou a imprensa, ele perseguiu seus adversários e acabou com a liberdade de expressão. Criou uma poderosa máquina
de propaganda para difundir a ideologia nazista. Hitler, ele era o chefe da Alemanha. Então, ele criou esse partido nazista comunista. Ele controlou, ele perseguiu os seus adversários, ele matou, ele destruiu, e ele ficou na história do nazismo. O fascismo. O fascismo Benito Mussolini nasceu em 1883 e morreu em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Ele fundou o Partido Nacional Fascista. Os fascistas diziam ter a solução para a crise italiana e propunham medidas para o crescimento econômico. Então, Benito Mussolini, ele fundou o Partido Nacional Fascista. Ele tinha a Constituição, a solução para a crise italiana, que estava passando por muitas quedas em suas bolsas de valores, depois, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que ele fundou, e ele sabia que tinha uma chance de mudar a crise italiana, que estava passando por um momento muito difícil, econômico, financeiro, e por guerra e mortes. Então, Benito Mussolini, ele fundou o Partido Nacional da Itália em 1945. Ok? Questão 7. O Holocausto. O Holocausto com Hitler no poder. O seu governo não conseguiu superar dificuldades econômicas do país, como os altos índices de desemprego e a inflação. Nessa situação de crise, os nazistas ganharam força, fazendo duras críticas ao governo totalitário. Então, isso é chamado de Holocausto. Ok? Questão 8. Chefe Supremo. Chefe Supremo. Führer. Führer é chamado de chefe. Ao assumir o governo, Hitler reforçou o poder do partido nazista, controlou a imprensa, perseguiu seus adversários e acabou com a liberdade de expressão, criou uma poderosa máquina de propaganda para difundir a ideologia nazista. Isso é chamado de chefe supremo. Quem é o chefe supremo? É Hitler. Beleza? A democracia. A democracia pode ser ela racial e democrática, em 1930. A democracia, os fascistas investiam no treinamento de crianças desde muito cedo, para que elas incorporassem suas ideias alta infantil da juventude fascista em 1930. Então tinha essa democracia racial no fascismo. E por último, o genocídio. O genocídio, o que significa genocídio? É supostamente uma característica, uma expressão muito comum sobre o suicídio, uma pessoa morta. Então vamos lá, o que está falando aqui sobre o genocídio. O genocídio ou extermínio é praticado pelos nazistas. Entre os vítimas estavam pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos, que foram submetidas a mais tratos e tortura. Por fim, foram conduzidas à morte nas câmaras de gás.
locais disfarçados de áreas para o banho. Então, isso é chamado de genocídio, ou extermínio praticado pelos nazistas para matar as pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, porque uma expressão muito comum sobre o genocídio, se você entrasse num país, como por exemplo de um nazista, você morreria, né? Eles não têm piedade. Se você, um exemplo, fosse naquela época, se você entrasse na área de outro país europeu, se você já estava morto, né? Isso que é a guerra. As pessoas muita bruto mesmo, né? É muito difícil de explicar sobre isso, né? Então vamos lá falar sobre algumas ideias de Hitler. Hitler morreu se não me engano, em 1945, né? Ele criou o Partido Nazista, como eu falei aqui, essa atividade que eu fiz de história. Esse cara ficou na história e também morreu. Não sei se ele foi um cara bom ou um cara ruim. Dá para vocês pesquisar sobre isso aí, para entender um pouco mais melhor se você gosta mais de história. Então vamos lá. As ideias de Hitler, para finalizar aqui. O racismo, exceto pertencente ao livro Mein Kampf. Mein Kampf, A Minha Luta, de autoria de Adolf Hitler, em 1925. A concepção racista, em princípio, vê no Estado somente um fim, que é o de manutenção das exigências das raças humanas. Ela não crê de maneira nenhuma a sua igualdade, mas ao contrário, reconhece tanto as suas diversidades com seu valor mais ou menos elevado. Esse conhecimento confere a eles a obrigação, segundo a vontade eterna que governa este mundo, de favorecer a vitória do melhor e do mais forte, de exibir a subordinação dos maus e dos fracos. A cultura e a civilização humanas estão neste continente indissoluvelmente ligados a exigências dos arianos. Sem a possibilidade de utilizar homem de nível inferior, o ariano nunca poderia ter dado os primeiros passos para a cultura que ulteriormente criou. Da mesma maneira que, sem a ajuda de certos animais que tinham as qualidades necessárias e que ele soube domesticar, nunca teria chegado a uma técnica que eles permitisse agora passar pouco a pouco sem esses animais. Extraído de Freitas Gustavo de 900 textos e documentos de história, volume 3. 377 textos e documentos séculos 18, 19 e 20. A Europa e sua expansão mundial nos séculos 18, 19 e 20. Lisboa, Platano Editora, ano N/C. Ok, então são essas ideias constitucionais do racismo de Hitler, Adolf Hitler, em seu livro publicado em 1925, Mein Kampf, que significa em português A Minha Luta, né? Tem até os livros deles também, muito legal. As ideias de Hitler sobre o racismo, sobre a civilização, sobre o nazismo naquela época, na Segunda Guerra Mundial, né? Antes, a Primeira Guerra Mundial foi em 1914 a 1918. Depois da Primeira Guerra Mundial, um pouco para cá, aí depois que começou
a Segunda Guerra Mundial em 1939 começou, deu início a 1945. Beleza? Então, foi essas ideias aí de Hitler sobre o racismo que eu falei aqui. Nessas pequenas frases aqui, nesse pequeno texto, para fazer outras atividades. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje sobre as verbetes. Isso é chamado de verpejos. Falei sobre o racismo, antissemitismo, totalitarismo, espaço virtual, nazismo, fascismo, holocaustos, o chefe supremo Adolfo Hitler, a democracia e o genocídio. Ok? No próximo vídeo sobre história, eu estarei falando sobre a Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais foi dia 9 de 11 de 1938. Chamada dos prisioneiros recém-chegados, a maioria dos judeus presos durante a Noite dos Cristais, no campo de concentração de Buchenwald. Ok? Então esse vídeo na próxima semana de história. Amém? Tenha um bom dia para a honra e glória de Deus. Que Deus possa estar abençoando a sua segunda-feira. Mais um dia de trabalho, mais um dia de muitos estudos na escola. E nessa semana eu estarei em casa nas aulas remotas, graças a Deus. Estarei tendo mais tempo assim para desenvolver mais os conteúdos, fazendo as coisas em casa e correndo atrás dos meus sonhos, correndo atrás de algumas coisas que eu tenho que fazer, como por exemplo, tirar carteira de trabalho, vacinar, fazer essas coisas aí, para que eu possa estar melhorando cada dia mais, para honra e glória de Deus. Amém? Até a próxima.